Olá, estamos de volta para mais uma aula do Matemática para Todos. Hoje com o assunto polinômios. Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos à aula. Então, polinômios é o nosso assunto, sendo que na aula anterior nós vimos algo sobre monômios. Tudo isso para chegar a esse assunto então. Então, o que são polinômios? A nossa definição é que são monômios e também uma soma algébrica de monômios. Então, nesse caso aqui, nós temos os exemplos referentes à definição. Então, na definição, são monômios. Então, nós temos aqui como exemplo o 3x. 3x é um monômio, porque é formado por um único termo. Então, nesse caso, ele também pode ser chamado de polinômio. O que mais eu posso fazer aqui? Aqui, nesse caso, nós temos somas algébricas de monômios, em particular o monômio 3x somado com o monômio 7y. Juntos, essa soma algébrica representa para nós um polinômio. A mesma coisa no caso aqui, 1 meio de a ao quadrado mais 2a menos 3b menos 3/5. Também chamamos de polinômio, porque temos mais de um termo aqui nessa soma algébrica. Então, essa classificação que nós estamos falando aqui desde o início em monômios e polinômios tem uma característica própria. Para ser um polinômio, nós temos que ter termos diferentes. Então, no caso, o primeiro termo, que a gente já sabe, seria um monômio. Então, um polinômio que tenha só um termo é chamado de monômio. 2 termos seria um binômio. Então, um polinômio que tem 2 termos também pode ser chamado de binômio. E se tiver 3 termos? Trinômio. E se tivermos com 4 termos ou mais, aí sim, sempre nós vamos chamar de polinômio. Então, classificação especial só existe para o primeiro, o segundo e o terceiro termo, ou seja, polinômios que tenham um termo, 2 termos ou 3 termos. Repetindo, um termo monômio, 2 termos binômio, 3 termos trinômio. Acima disso, ou seja, 4 termos ou mais, nós vamos chamar de polinômios. Vamos ver alguns exemplos de polinômios. Então, aqui nesse caso, nós temos um polinômio, onde nós vamos fazer uma soma algébrica de 4x mais 5y mais 3y menos 2x. O que eu tenho que fazer nesse caso? Redução de termos semelhantes. Então, eu vou juntar o termo que é semelhante, aquele que apresenta a mesma variável e fazer a conta. Então, eu tenho 4x menos 2x. Eu tenho, então, 2x. Vou somar agora o 5y com o 3y. Então, eu tenho 5y mais 3y mais 8y. Isso é redução de termos semelhantes entre monômios, ou seja, chegando a um resultado de um polinômio, que no caso aqui é formado por 2 termos, podendo ser chamado de binômio. Outro exemplo. Então, aqui, pessoal, no segundo exemplo, nós também temos uma soma algébrica de monômios. Nesse caso, nós vamos ter um polinômio ao final. Portanto, nós vamos juntar os termos semelhantes. Então, quem são termos semelhantes aqui? O 3a com 1 meio de a. Por que mesmo? Porque eles apresentam a mesma variável, a mesma letrinha. Então, eu posso, para ficar mais fácil, juntar um perto do outro, fazer 3a mais 1 meio de a, para depois fazer a continha, em vez de fazer direto. Às vezes, isso ajuda para não se perder. E nós temos a parte que é só numérica, menos 2 mais 3/5. Então, nesse caso, nós vamos escrever aqui do lado esses elementos semelhantes. Então, menos 2 mais 3/5. Por apresentar uma fração, nós vamos tirar o MMC. Então, vamos fazer o MMC dessa fração. O denominador aqui é 1,
Então, nós vamos ter entre 1 e 2, o MMC é 2. Divide denominador por denominador e multiplica-se o resultado pelo numerador. É a mesma coisa, não muda nada. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3A, 6A. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1A. E aqui nos outros elementos que nós temos aqui, o denominador do 2 é 1. Então, nós vamos fazer o MMC entre 1 e 5, que vai dar 5. Da mesma forma, nós vamos dividir denominador por denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Então, vai ficar 5 dividido por 1, 5. 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 3, 3. Agora é só fazer a continha dos elementos que têm semelhança entre eles e dar o resultado. Então, nós vamos ter 6A mais 1A, 7A, sobre 2. Não pode esquecer o denominador. Menos 10 mais 3, menos 7, sobre 5. Então, esse é o resultado da redução de termos semelhantes dessa expressão inicial. E nesse caso aqui, nós temos de novo um binômio, que é um polinômio formado por dois termos. É simples assim, pessoal. E nós vamos partir então agora para os exercícios. Então, pessoal, os exercícios. Reduza os termos semelhantes de cada polinômio. 7A mais 3B menos 2A mais 5B. Letra B, 2A menos 3B mais C menos 4A mais 2B menos 5C menos 3A menos B mais C. Letra D, 2x ao quadrado mais 5x menos 3 mais 6x ao quadrado mais 4x mais 4 menos x ao quadrado menos x mais 3 igual. Letra D, 3x menos 3 mais x ao quadrado menos 3x mais 2x ao quadrado mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3 menos 2x ao cubo. Letra E, a ao quadrado menos b ao quadrado menos 2a menos 2b mais 3 menos a ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2a menos 2b menos 3. Só lembrando que para resolver, ou seja, reduzir, você tem que apenas fazer a continha dos elementos que são semelhantes. Então, o que é a semelhança? É quando representa a mesma parte literal. Fez a continha, acabou o exercício. No segundo exercício, diga se é monômio, binômio ou trinômio. Então, aqui é sobre a classificação. Então, o ax mais b, o que que é? X ao cubo mais 1000, o que que é? 3abc, qual é a classificação? Ax ao quadrado mais bx mais c. Esse aqui, qual é a classificação dele? E x ao cubo. Na próxima aula, vamos fazer a resolução de todos eles. Caso queiram, coloquem suas dúvidas e a gente já tira essas dúvidas na próxima aula também. Obrigada, pessoal, por mais um momento presente com vocês. Nesse inteirinho, eu quero dizer a vocês que todos os domingos e quartas-feiras nós temos a divulgação do nosso trabalho no canal. Então, no domingo é a parte teórica com a proposta de exercício e na quarta-feira a resolução dos exercícios. Aguardo vocês até lá. Obrigada.